Vamos dar início à sessão ordinária do dia 12 de março de 2014. Ao público presente, uma grata satisfação e uma boa noite. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Gostaria que a gente iniciasse essa sessão, como fizemos numa outra quarta-feira, com um minuto de silêncio pelo falecimento do nosso colega Valdeci Saldanha, em homenagem a... Está concedido, vereador. Um minuto de silêncio, a pedido do vereador Dr. Giovanni. Convidar a vereadora Marta, não dá a honra de sentar aqui ao nosso lado aí. Fala, Davi. Verificação do quórum. Perdão, falei alto para caramba. Então, A quórum, vereador. Vereador doutor Gustavo, vereador doutor Joel, vereador Edu da Madeira, vereador Heraldinho Filho, vereador Giovanni Bidim, vereador Isaías Dantas, vereador Jacques Pereira, vereador Mário Dantas, não se encontra, vereador Marta Scher se encontra, vereador Pretinho, vereador César Bassu. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Expediente recebido. Requerimento número 31. Os vereadores signatários comunicam a Vossa Excelência que a vaga do líder parlamentar da bancada anteriormente ocupada pelo vereador Serginho Coelho será ocupada a partir dessa data pelo vereador César Bassu, pelo que requerem sejam determinados os registros necessários. Assina o vereador César Bassu, doutor Joel, Edu da Madeira, Heraldinho Filho, Isaías Dantas, Jackson Pereira, Mário Dantas e Pretinho Piuma. Requerimento número 33. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares e na qualidade de líder parlamentar do seu partido político, Solidariedade, composto pelos vereadores Dr. Gustavo, Giovanni Bidim e Marta Scher, reitera as indicações anteriores concernentes à composição das comissões permanentes, a saber, Comissão de Legislação e Redação, vereador Giovanni Bidim, Comissão de Finanças e Serviços Públicos, vereador Dr. Gustavo. Pelo exposto, requer o necessário registro. Assina o vereador Giovanni Bidim. Requerimento 34. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao senhor secretário municipal de Turismo e Esportes sejam envidados os necessários esforços no sentido de que efetue um planejamento acurado e prévio das festividades alusivas ao período de verão, em especial do Carnaval, a fim de que sejam evitados os problemas ocorridos neste ano, citando-se como exemplos a ausência de publicidade quanto aos eventos e a infração à legislação municipal concernente à proibição de som alto. Assina o vereador Mário Dantas. Requerimento número 35. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao senhor prefeito de Piúma o cumprimento da Lei Municipal nº 1122, de 13 de maio de 2005, que autoriza a Prefeitura a alocação de um estaleiro para a prestação de serviço de assistência aos pescadores de Piúma, com pessoal especializado para a execução de pequenos reparos em embarcações de pequeno e médio porte de sua propriedade. Assina o vereador Mário Dantas. Requerimento número 36. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares e na qualidade de líder parlamentar do bloco constituído pelos partidos PSDB, PSB, PP, PTB, PR, DEM, PCdoB e PMN,
indica os seguintes vereadores para compor as comissões permanentes. Comissão de Legislação e Redação, vereadores César Bassu, PSDB, e Jackson Pereira, PR. Comissão de Finanças e Serviços Públicos, vereadores Pretinho Piuma, PMN, Geraldinho Filho, PCdoB. Assina o vereador César Bassu. Requerimento no 37. A vereadora signatária, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao senhor prefeito de Piúma a seguinte providência. Sejam tomadas providências necessárias a fim de que um ônibus escolar passe a circular na comunidade de São João de Bitiba no transporte regular de estudantes de suas casas até a escola daquele bairro e vice-versa, atendendo assim a uma demanda local como registrado pelos moradores. Assina a vereadora Marta Scherri. Projeto de Lei número 19, autoria do vereador César Bassu, denomina logradouro público. Projeto de Lei número 20, autoria do vereador Isaías Dantas, dispõe sobre informações aos consumidores sobre a diferença percentual do preço de gasolina e do etanol nos postos de combustível de Piúma. Ofício da Secretaria Municipal de Desenvolvimento. Considerando que o SEBRAE está disponibilizando a oficina da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa para o município, onde serão apresentados os principais capítulos da lei, seus benefícios e como podemos usá-la no período de 25 a 26 de março, tendo a carga horária de 8 horas diária. Considerando a importância dos pequenos empreendimentos para o desenvolvimento do município e a necessidade de se criar condições favoráveis para o fortalecimento das micro e pequenas empresas e empreendedores individuais, solicitamos a Vossa Excelência a indicação de um ou mais servidores que tenham envolvimento com o proposto para participar da oficina até o dia 20 de março. Agradecemos desde já a atenção, assina o senhor Nelson Morguete Júnior. Ofício número 84, do Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício SEGER número 15. Considerando o pedido de informação requerido pelo novo vereador Dr. Gustavo, está errado, é vereador Giovanni Bidim, venho por meio deste gentilmente à presença de Vossa Excelência encaminhar cópia da manifestação proferida pelo ilustríssimo secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, em resposta aos apontamentos exaltados no supracitado ofício. Assina o senhor Samuel Zucchi. Em anexo, um despacho e contrato. Ofício número 74 do Gabinete do Prefeito. Em cumprimento ao dispor da Lei Complementar Estadual número 712 de 2013 e no Decreto Estadual número 3.501 de 2014, encaminho a Vossa Excelência anexo a este ofício uma via do termo de responsabilidade referente ao Fundo Cidades, previsto no anexo do Decreto Estadual número 3.501. Assina o senhor Samuel Zucchi, em anexo termo de responsabilidade. Ofício número 85 do Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício Carpa 5. Considerando o pedido de informação requerido pelo novo vereador Dr. Gustavo, na verdade, é o vereador Dr. Giovanni Bidim, venho por meio deste, gentilmente, à presença de Vossa Excelência, encaminhar cópia da manifestação proferida pelo ilustríssimo secretário municipal de Educação, em resposta aos apontamentos exaltados no supracitado ofício. Assina o senhor Samuel Zucchi, em anexo despacho e outros documentos do secretário. Telegrama do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental na medida cautelar na reclamação no 13.960. Agravante Estado do Espírito Santo, agravado Samuel Zucchi. Interessado Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, município de Piúma. Comunico a Vossa Excelência que, nos termos da decisão, cuja cópia segue via fax, neguei seguimento à reclamação em referência, tornando sem efeito o provimento cautelar anteriormente deferido, restando prejudicado em consequência a análise do recurso de agravo interposto nesta sede processual. Atenciosamente, ministro Celso de Mello, relator. Ofício sem número. Lídia Gomes Raimundo Telson, brasileira, casada, do lar, CPF tal, com residência à rua Antônio Maurício Pinto, 230, no Jardim Maili, nesta cidade, na rua Dona Miquelina, 332, em Bicas, Estado de Minas Gerais. Vem com respeito e acato requerer de Vossa Excelência sejam tomadas providências junto a esta Casa de Leis, como representantes do povo e fiscalizadores dos atos praticados no município por órgãos públicos, pelos fatos ocorridos no dia 1º de março de 2014 no Hospital Nossa Senhora da Conceição, cujo boletim de ocorrência narrando todos os atos e fatos se encontram anexados a este. Na certeza de que Vossa Excelência tomará as providências necessárias, assina a senhora Lídia Gomes Raimundo Telson. Em anexo,
cópia de uma reclamação na prefeitura, boletim de ocorrência na polícia, termo de declaração e fotografias. Requerimento à votação. Requerimento número 30. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, requer, ouvido o plenário, seja inserido nos anais desta casa um voto de louvor ao senhor Eliezer Dias Freire, servidor público municipal, pela sua prestimosa atuação junto à Secretaria Municipal de Saúde, especialmente no atendimento aos cidadãos que procuram aquele órgão. Requer mais, seja dado ciência ao homenageado, assim como ao senhor prefeito de Piúma e à senhora secretária municipal de saúde. Assina o vereador Heraldinho Filho. Os vereadores que aprovam o requerimento número 30 do vereador Heraldinho Filho, voto de louvor ao senhor Eliezer Dias Freire, servidor público municipal, permaneçam sentados. Está aprovado. Requerimento número 32. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, requer, ouvido o plenário, seja inserido nos anais desta casa um voto de louvor em favor da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em especial aos policiais que exerceram suas funções no município de Piúma no último período de verão e do Carnaval, tendo em vista a eficiência e êxito demonstrados, o que muito agradou à comunidade piumense. Requer mais que desta moção seja dada ciência ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, ao comandante da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e ao comandante do Destacamento de Polícia Militar de Piúma. Assino o vereador Heraldinho Filho. Os vereadores que aprovam o requerimento de voto de louvor número 32 do vereador Heraldinho Filho, permaneçam sentados. Está aprovado. Terminou o expediente, senhor presidente. Ordem do dia. Não há matéria a deliberar. Tribuna Popular. Não há inscrições. Tribuna dos Vereadores. Vereador doutor Gustavo. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público presente. Voltamos mais uma vez às rotinas, depois de uma semana no nosso país de festividades, voltamos novamente a executar as nossas funções. E no dia de hoje serei breve e farei apenas alguns relatos de preocupação que tenho. Tenho algumas preocupações ainda, porque a gente tem visto e ouvido, e as coisas não estão a caminho de mudança. Eu falo isso porque nós ouvimos aqui o nosso prefeito no primeiro dia, na primeira sessão, dizer que existem algumas coisas a serem reparadas, existem algumas coisas que precisam ser alteradas, existem algumas condutas que precisam ser de forma diferente, e já se passaram um mês e a gente não viu, dentro daquilo que foi colocado, daquilo que foi falado, uma mudança ou um sinal de que vai haver alguma mudança. Isso tem nos deixado preocupados. Volto na questão transparência. Não vi nenhuma ação no sentido de que se torne mais transparente o nosso executivo. Nenhuma ação. Ele mesmo relatou aqui em sessão de que precisa melhorar a equipe, de que a equipe tem a sua dificuldade, de que a equipe precisa de ser melhor em relação à transparência. Falamos, inclusive, do site da prefeitura, e ele mesmo disse aqui, está gravado, de que tem alguma dificuldade, realmente é limitado aquele site. E de lá para cá já se foram 30 dias, eu não posso dizer 30, já são 1 ano, 2 meses e alguns dias, e nada de efetivação de mudança nesse sentido. Isso me deixa muito preocupado. Aonde a gente vai? Lá no site, tem uma área lá sobre folha de pagamento, em que eu faço questão de acompanhar de perto. A última folha de pagamento é de outubro. Se você fizer a conta, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 5 meses. Março não, porque ainda vai pagar, 4 meses. Então, a gente precisa fazer algumas alterações, a gente precisa mudar. A gente viu agora que o Ministério Público tomou uma atitude e o prefeito fez, conforme o Ministério Público disse, que foi algumas alterações em relação a cargos comissionados. Que bom, mas precisa que faça pela via judiciária? Será que não pode fazer alguma coisa no sentido
próprio de eu quero mudar, vai sempre esperar o Ministério Público, vai sempre esperar o Judiciário fazer alguma coisa. Eu acho que poderia ter iniciativas próprias, no sentido de vamos fazer diferente. E a gente não tem visto. Isso me gera preocupação. Outra coisa cobrada por nós há muito tempo, processo seletivo, e foi dito aqui, nessa casa, que o processo seletivo da saúde seria visto antes do Carnaval. Já passou. Mais uma vez, nenhuma medida, eu não vi nenhuma medida nesse sentido, caminhando nessa forma. Nós temos equipes desestruturadas, nós precisamos melhorar. Aí me acende uma luz amarela, porque eu fico muito feliz, e fico mesmo, quando se fala que teremos 5 postos de saúde. Eu sou da área de saúde, eu quero que tenha posto em cada bairro. Quero. Mas se a gente não está conseguindo estruturar o que a gente tem, como é que a gente vai fazer com mais 5? Se não tem um processo seletivo para completar os que já existem, vai fazer o que com mais 5? Elefante branco? Recebemos um posto do Estado excelente, inclusive foi parabenizado aqui pelo vereador, e eu continuo parabenizando, que fizeram lá um serviço de 24 horas durante o Carnaval. Parabéns. Secretaria de Saúde esteve de parabéns. Mas aquela equipe lá naquele local, como funciona no dia a dia, é para ter 2 equipes completas, não está conseguindo fazer uma. Esse processo seletivo vai sair quando? A gente vai precisar falar sobre o processo seletivo quantas vezes? Não vai contratar profissional de saúde? Vai continuar do jeito que está? E não tem como contratar se não for pelo processo seletivo ou por concurso. Pelo que eu sei e procurei saber, o concurso de 2011 foi prorrogado até 2015. Por que não chamam, então, profissionais dali para poder exercer as funções? Não sei, não consigo entender. Tem uma coisa que me deixa muito preocupado. São os pedidos de informações que não são respondidos há mais de ano. Quando são respondidos, responderam a mim, mas foram o vereador Giovani, porque foi ele que fez aqueles pedidos de informação lá. O vereador sinta-se privilegiado, está sendo respondido. Porque não sou. Os prefeitos falou aqui nessa casa, faça por escrito que te responderei, porque tecnicamente não sei responder sua pergunta. Na primeira sessão, 30 dias se passaram. Ou a equipe dele também não tem tecnicamente competência para poder me responder, não sei. E ali tem uma dúvida minha, que eu considero uma dúvida importante. Essa Casa de Leis precisa autorizar o Executivo a fazer suplementação, a fazer acréscimo de superávit ou de excesso de arrecadação. Tem que passar pela Casa de Leis. E foi feito contabilmente de uma maneira que eu não sei, porque nós não aprovamos aqui nada que autorizasse a inserção daqueles valores. Não que seja ruim, mas não pode se passar por cima dessa Casa de Leis, porque ela tem que ser respeitada. Aqui tem 11 vereadores que buscam o melhor para Piúma e que precisam ser respeitados. Não pode passar dessa forma. Esse é um pedido de informação, fora os outros, que não somos respondidos. É uma falta de respeito. E foi dito que seria feito diferente. Foi dito que vai mudar. Ah, vereador, tem só 30 dias. Não, tem 1 ano, 2 meses e alguns dias. Não tem só 30 dias, não. Em 30 dias eu não vi nenhuma vírgula mais querendo mudar para a gente ser respondido. Já se esgotou os prazos. O regimento fala que são 15 dias para ser respondido. A gente vai ficar assim até quando? O nosso executivo vai continuar nesse caminho até quando? Precisa fazer diferente. Peço a colaboração dos nobres colegas para que a gente lute no sentido de que isso mude. De que a gente veja a diferença, de que a gente sinta que realmente quer fazer diferença. Ainda tenho esperança, mas tenho que ser honesto. Não estou vendo mudança, mas ainda há esperança. E para finalizar hoje, gostaria de só lembrar, e eu tenho certeza que os nobres vereadores têm esse conhecimento, nós temos 2 secretarias que foram contempladas com secretário, que hoje estão sem secretário há meses. Uma é de finanças e a outra é de governo. Se essas secretarias existem, elas têm que se justificar a existência. Precisa de ter chefe nela, fazer as coisas funcionarem. Talvez seja por isso que algumas coisas não aconteçam. E só a título de curiosidade, as contas de telefone estão voltando a ser cortadas. Talvez é porque não tem um secretário de finanças. Talvez se tivesse, não faria isso, não deixava o telefone cortar. Que é um item essencial, que não pode ficar desse jeito. Então eu faço aqui o meu protesto mais uma vez. Já estamos falando, repetindo. Esperamos um dia poder usar esse microfone e dizer, enfim, mudanças. Enfim,
caminhos diferentes, luz no fim do túnel. É isso que eu espero um dia poder discursar aqui com esse microfone. No mais, Deus abençoe cada um de vocês. Uma boa noite a todos. Vereador Dr. Joel. Vereador Heraldinho Filho. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Hoje, como eu andei meio desligado aí com força maior, não tem muito a declarar, só tenho a agradecer as pessoas aí pela força. O Gustavo, desde o primeiro momento, me acompanhando, os meninos lá, na minha bancada aqui. E deixar aqui claro algumas coisas sobre o que eu pedi aqui aos policiais. Porque eu achei que o trabalho deles durante o verão foram criticados, mas eu achei fabuloso. Prenderam, acabaram com confusão. Quanto à questão de som, eu depois posso discutir outra hora, mas eu acho que isso não seria nem função da própria polícia, entendeu? Tinha que correr atrás de ladrão, atrás de assassino, e ainda correr atrás de baderneiro que vem para a cidade é meio complicado. E o Eliezer, pelo trabalho que ele faz, vou deixar bem claro que, de repente, pode achar que eu andei com problema de saúde, eu não usei a prefeitura por nada, não, foi particular mesmo. Esse menino é pelo trabalho que ele vem fazendo, vejo muitos idosos, muitas pessoas agradecendo a ele, me pediram, eu estou aqui em nome de muitas pessoas, parabenizando esse rapaz. E o resto, boa noite a todos. Vereador Giovanni Bidim. Boa noite. Venho, por força do nosso presidente, doutor Joel, citar toda a mesa, ao público presente, sempre um prazer tê-los aqui presente. Os assuntos são os mais variados e diversos, só que o tempo é muito curto, a gente tem que direcionar a um, a dois, mas a gente vai tentar, pelo menos, focar um pouco do sentido da fala. Enquanto o nosso nobre vereador, doutor Gustavo, né, não se sinta tão prestigiado com as respostas, não, tá? Porque são respostas que, de fato, nos trazem um ponto de interrogação muito grande, as que chegam até a pessoa do vereador Giovanni. Então, não me traz satisfação em tê-las por completo, porque é muito aquém daquilo que poderia ser respondido por uma secretaria de saúde, me perdoe, por uma secretaria, seja ela qual seja, que foi encaminhado o setor. Lá eu acho que a gente tem profissionais competentes para responder à altura. E a gente vê que são respostas de forma, de caráter, assim, muito aquém. Só para dar uma noção da situação, a gente fez realmente um requerimento em relação à Secretaria de Turismo por condição de troca de trios elétricos no decorrer do verão. Foram 2 trocas em relação ao primeiro trio, que a gente considera uma estrutura superior demais. Dentro na resposta encaminhada, né, cita, por exemplo, né, que o trio elétrico denominado alucinante, com estrutura superior ao primeiro, substituiu o mesmo na primeira quinzena do mês de janeiro. Não sei se é realmente superior. Cita ainda que, na oportunidade, né, a utilização desses trios não geram ônus para o município. Quer dizer, a gente pagou um valor aí aproximado, pelo que eu vi aqui no contrato, de 275 mil e não gerou ônus para o município. É brincadeira. Assim. Pode não ter gerado excedente, mas não gerar ônus, 275 mil é brincadeira, né? Isso eu vi aqui, a grosso modo, que chegou na mão do nosso procurador agora, o despacho aqui, tá? Então, a gente vê que são um formato de resposta só para, tipo assim, eu vou satisfazer achando que é um ego do vereador aqui que pede, né, respostas que realmente possa trazer à população um conceito. Se a gente olhar no contrato aqui do trio, no que foi de fato contratado, a gente vê algumas situações que podem nos parecer não cumprir com o contrato na íntegra. Então, eu acredito que é uma situação que a gente tem que ver com mais apreciação. O dinheiro público é um dinheiro que tem que ser investido
com total responsabilidade. Aqui a gente fala de teria que ter um camarim, fino acabamento, com ar-condicionado de 2 banheiros. Né? Será que esses 2 últimos tiveram esse camarim com fino acabamento? Primeiro me falaram que sim, mas os 2 não, ou seja, descumpre com o contrato de licitação, e isso é caso sério, não é brincadeira não, mas tem gente que acha que pode responder de qualquer forma. Então a gente vai avaliar melhor essa questão do trio e outras questões. Venho aqui citar um assunto que já é existente há anos, que é o assunto da CESAM em nosso município, e, de fato, a gente sempre buscou solucionar essa questão, e tantos outros vereadores que aqui passaram e ainda se encontram presentes. A gente reconhece que o município não vai tomar parte dessa luta, porque aí fere alguns conceitos junto ao Estado, e a gente reconhece na última fala do nosso digníssimo prefeito que é uma luta também da sociedade. Em resposta, em termos, ao nosso secretário Nelson Morghetti, que se fez presente aqui na penúltima sessão, atendendo a uma convocação do nosso nobre vereador Mário Dantas, e eu teria dito, numa data anterior, que se o nosso nobre secretário não viesse aqui falar da CESAM, de fato, com uma resolutividade no que tange aos anseios da sociedade, pouco iria valer. E, querendo ou não, foi o que eu visualizei por toda uma fala em relação à CESAM. Tudo o que foi falado em relação à CESAM pelo nosso nobre secretário Nelson Morghetti está descrito no documento que eu encaminhei ao município, via prefeitura, via própria CESAM, via Ministério Público, incluindo ali 13 a 15 perguntas. Tudo o que ele comentou em relação a que estamos sendo lesados nesse município pela CESAM em relação ao contrato atual vigente, nós já sabíamos. O que nós queríamos, de fato, é que todo aquele documento que foi encaminhado e todo aquele anseio dos vereadores que todos aqui passaram e estão presentes, buscaram junto à gestão, era uma forma definitiva de um acordo com a CESAM para que a gente tivesse nossos direitos respeitados nesse município. E assim a gente não teve novamente. Então, para mim, foi em vão toda uma explanação em relação à CESAM aqui na sessão que antecedeu o Carnaval. Desta forma, eu acredito que já é tempo que a gente realmente buscar na sociedade essa força de luta em relação à CESAM, né? Por cobranças além do normal em relação a outros municípios do interior, um serviço de qualidade que não é prestada, o saneamento, que é um contrato de até 2015 ser 100% saneado no nosso município, e está longe disso acontecer. Então, hoje eu abro aqui uma linha de reflexão e, possivelmente, na próxima sessão, eu devo estar trazendo aqui uma data para uma audiência pública, para que a gente possa realmente trabalhar com a sociedade e essa sociedade fazer frente a essa empresa, CESAM, que não nos atende conforme por direito. E como nosso nobre ex-vereador e atual secretário Nelson Morghetti citou, que é realmente irregular e que essa empresa realmente não presta serviços que deveriam atento daquilo que a gente paga à empresa. Então, é possível, da próxima sessão, a gente estar trazendo uma data e trabalhar uma data distante para que a gente possa reunir os grupos, para que a gente possa debater, para que tenha essa audiência pública e, a partir dessa audiência pública, a gente faça, de fato, valer com uma ata bem assinada, bem trabalhada, encaminhada para os setores responsáveis e ter a sociedade realmente constituída via o nosso meio. Uma outra situação que eu quero citar aqui, ainda que breve, porque é um outro processo de discussão que eu pretendo iniciar junto à sociedade,
é o formato de turismo que queremos para o nosso município. Qual o turismo que nós, enquanto sociedade, necessitamos no nosso município? Um turismo, de fato, que nos traga renda, que é uma fonte, sem dúvida nenhuma, de sobrevivência para muitos cidadãos aqui no município, mas também um turismo responsável, que venha a agregar valores e não destruir valores. Então, a gente viu nesse último carnaval realmente um excesso, né, para o município que tem seus limites. Quando a gente fala no policiamento, por mais que fez seu trabalho, a gente viu que o policiamento foi muito pouco, numericamente, para uma população que veio ao município. E essa população acabou realmente, muitos deles, não respeitando o nosso município como tem que ser respeitado, e eu duvido que não faça assim no seu município. Então, esse turismo, é bom que a gente inicie um trabalho de discussão com a comunidade e a sociedade, junto aos comerciantes, junto aos moradores, junto às lideranças comunitárias, para que a gente possa, sim, findar um documento final, apresentar ao gestor executivo, junto ao secretário de Turismo e Esporte, para que ele venha, junto com a sociedade, caminhar nesse conceito. Nós vamos, sim, avaliar os pontos positivos, que aconteceram muitos pontos positivos, mas os pontos negativos a gente tem que aniquilar desse turismo que vem para cá e desagrega valores para nós. Então, é possível da gente iniciar esses dois processos de discussão, o processo da empresa Cesan e o processo de turismo que queremos para o nosso futuro. Porque se não iniciarmos essa discussão agora, deixar o tempo passar, vai chegar outro verão, a gente vai ter as mesmas problemáticas que o município vem tendo, a Cesan não vai tomar providência porque ela já mostrou que é irresponsável com o nosso município. Então, essas são duas frentes que eu pretendo e peço apoio aos nobres vereadores que se unam realmente a essa visão, a esse patamar de assuntos e que a gente possa estar trazendo à tona uma qualidade de vida aos nossos munícipes. Acredito que o meu tempo já esteja, né, esgotado, se não esgotou. Tem algum tempo aí, Damarca? Esgotou? Muito tempo? Então, a gente agradece ao público presente. Uma boa noite a todos. Vereador Isaías Dantas. Vou dar uma boa noite à mesa, ao presidente, os demais vereadores, público presente. Agradeço pela presença de cada um de vocês. Queria dar uma moção de louvor ao nosso amigo Saldanha. Bom, a rua de Piúma está fazendo uma mobilidade urbana nas ruas de Piúma, onde estão fazendo a rua mão e contramão. Eu gostaria que o prefeito pudesse estar pedindo ao comando da Polícia Militar para estar orientando as pessoas que realmente entram numa contramão e, de repente, já é o seu carro guinchado, multado, para poder o povo começar a se adaptar a essa mudança. Na verdade, essa mudança de placas, sinalizações, eu acredito que deveria ser já com calçamentos, mas já que o prefeito está adiantando esse lado, até porque os projetos de calçamentos já estão quase todos prontos. Já foi feito alguns calçamentos no bairro do Céu Azul, que eu cheguei a estar assinando aquele projeto e já está terminando também a parte de baixo. Então, eu fico preocupado com essas placas de sinalizações para poder a gente estar evitando alguns tipos de problemas. Bom, foi falado aqui da Cesan, que eu tive conversando hoje com o prefeito, e ele está muito preocupado com essa situação também, onde uma pessoa me abordou e falou sobre a conta de água dele, que a conta de água era R$ 25,00 e a taxa de esgoto R$ 19,00. Eu acho um absurdo. É um absurdo a taxa de esgoto ser R$ 19,00. Enfim, a pessoa paga caro
e a CESAM até hoje não fez 1 metro de esgoto sequer. Eu acredito que o prefeito deva estar marcando uma ida à Vitória com os grupos de vereadores que tiver interessado aí. Qualquer vereador que tiver interessado aí vai ser convidado. Eu até exijo ao prefeito que faça esse convite para qualquer vereador que estiver interessado, para poder a gente estar falando sobre a CESAM. Posto de gasolina. Eu acho um absurdo o posto de gasolina fechar 10 horas em Piúma, uma cidade turística, onde às vezes um ser humano passa mal, precisa de viajar às pressas, não tem um posto de gasolina aberto após as 10 horas. Às vezes passa mal, precisa ir para a Vitória. Às vezes até mesmo uma pessoa menos favorecida acaba a gasolina de um Fusca ou até de uma moto e às vezes vai com um galãozinho lá para botar e não está podendo botar mais porque devido aos incêndios, ônibus, caminhões, tudo, carro, então a lei não está permitindo mais. Então, eu acredito que nós, vereadores, a gente tem que estar mais unidos e cobrar mais dos postos de gasolina, pelo menos até meia-noite, 2 horas a mais, para poder atender melhor a população. A gente fala, o prefeito não atende. É verdade, o prefeito às vezes não atende. A obra demorada a sair, meio parado, porque veio de uma administração que estava embalada no último ano de governo, embalou nas obras, mas ela vinha parada. Ela vinha parada. Depois, no finalzinho do mandato, que embalou. Aí nós entramos, deu aquela parada. Mas agora a gente está começando a retomar. Começamos o calçamento, vai começar outros calçamentos agora, várias ordens de serviço. No primeiro ano, eu acho que está bom. Eu estou convicto que está bom. Por exemplo, a administração passada fez o asfalto da beira principal aqui para resolver o problema de alagamento, que não resolveu. 10 minutos de chuva, está tudo alagado. Tinham que fazer 60 ralos, só botaram 20. A faixa contínua estava marcada na planilha e o rapaz queria receber. Como que vai receber uma ordem, uma coisa que o engenheiro da época deu como se estivesse concluída, como se tivesse uma faixa aí. Não existia faixa da época, mas ele queria receber. Só essa faixa aí de todos os asfaltos dava uns 70 mil mais ou menos, uma mixaria de 70 mil. Quer dizer, o campo de futebol lá do Monte H, do governo do estado da época foi feito, está lá abandonado. Quer dizer, foi feito numa localidade ruim. Foi um desperdício ali. O campo de Niterói também está com problema. Está caindo lá a área da arquibancada. A quadra de Nova Esperança também está abandonada lá, que nem inaugurada na época foi. Enfim, o prefeito, esse prefeito que eu apoiei, ele conseguiu uma área privilegiada agora, fez aqui um campo ali no Alto Niterói, ali. Eu queria que ali fosse o nome Alto Niterói, mas ali é Lago Azul. Campo privilegiado, a área, todo mundo está gostando, está muito bem usado. Então, eu vejo que, às vezes, a pessoa tem que fazer as coisas onde a população vai usar, aonde realmente vai dar movimento e o pessoal fala assim, pô, parabéns, foi feito aqui, está todo mundo gostando. E não vive de abrigo de malandro se esconder. Igual está lá a quadra de Nova Esperança, numa área retirada lá para o pátio. O cara vai fumar as drogas dele, vai correr lá para o pátio, para o pasto, que está facilitando. O campo do Monte H está abandonado lá atrás, porque foi colocado na área ruim.
O campo de Niterói está com problema na justiça, porque está caindo tudo, está desabando. E aí? Vamos fazer umas coisas, mas vamos fazer com o pé no chão. Esse asfalto aqui não resolveu nada, o campo de Niterói não resolveu nada, a quadra de Nova Esperança está abandonada lá porque foi numa localidade ruim, o campo de Monte H, do Bom de Bola 2, está lá abandonado também porque foi. Então a gente tem que fazer coisa pensando realmente ser usado. Fazer com o pé no chão. Os calçamentos, 10 minutos de chuva, alaga tudo, porque não foi feita a drenagem. Não tem esgoto, vai ter que abrir tudo, fazer tudo. Então, fazer com responsabilidade. Tem um ano o prefeito não fez nada. O prefeito começou as 40 casas populares, que foi o início da administração passada, mas se dependesse da administração passada, a gente tinha perdido aquelas 40 casas populares, porque ele abandonou, depois perdeu a política. Ele abandonou. Nós corremos atrás, conseguimos essas 40 casas populares, são 40 famílias que vão ficar felizes ali. Eu não estou lá não, mas eu estou torcendo para aquelas 40 famílias. Então, nós temos que fazer com o pé no chão. Não vamos fazer tudo apavorado, não. Eu lembro que quando o ex-prefeito Valtinho foi afastado, ele já tinha tudo preparado, tudo para poder sair as obras. Quando, no momento de sair as obras, puxaram o tapete do Valtinho, aí o outro prefeito, o vice-prefeito, assumiu, aí ganhou os méritos que ele fez muito rápido. Depois que ele ganhou as eleições, ele ficou um ano parado. Ele parou a cidade. Isso nós temos que lembrar, porque tem gente que tem a mente curta. Tem gente que só pensa no dia de hoje. Mas no que passou lá atrás, ele esqueceu. O meu prefeito, ele está lento, mas as coisas estão acontecendo e com seriedade. A população vai ver resultado. Eu sou a favor que todos os vereadores, toda a população, corremos atrás realmente da CESAM, que é uma irresponsabilidade dessa CESAM. Não é porque é do governo do Estado, não. Não é porque está do lado do governo, não. É porque nós temos que realmente correr atrás. É direito da população. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Jackson Pereira. Boa noite, presidente. Boa noite, membro da mesa, vereadores presentes, público presente. Quero dar uma boa noite também ao secretário de Obras, que fez um bom trabalho no verão. Está de parabéns, Serginho. Você foi um guerreiro, junto com a administração, que foi um verão excelente, com um carnaval excelente. E segundo o nosso secretário me informou, vai vir 2 pessoas do DETRAN para fazer um trabalho de conscientização e para ver os locais certinhos dos acostamentos, de placas. Então, vai ter o estudo, não vai ser feito de qualquer jeito. Está de parabéns, a administração está de parabéns e nosso secretário também. Né? Muito obrigado a todos. Vereador Mário Dantas. Senhora presidente, companheiros vereadores, em nome de Silvana, minha amiga, a sogra do meu amigo Márcio Luz Dubroski, aquela janta gostosa, aquela carne assada, sejam todos cumprimentados. O pessoal gosta. Queria iniciar a falar do meu requerimento sobre o turismo. Fui secretário de turismo em 2010, fiquei 7 meses. Eu sei que é uma luta, mas também sei que quando o carnaval em grande cidade termina, já começa a projetar outra ou programar outra. Então, eu entrei com o requerimento para ele já começar a fazer o planejamento de todo o processo de festa de cidade, tudo que envolve o turismo. Entrei com o requerimento já pedindo para se fazer o planejamento. Que nesse planejamento nós não podemos mais aceitar a desorganização do município. A verdade é essa, não vamos tapar o sol com a peneira. Desorganização, onde também existe nos aluguéis de casa. Pessoas aí, família que tem 300 apartamentos.
Aí chega lá, bota um ônibus no apartamento. Então, no planejamento, nós temos que ter fiscalização das pessoas. Vou entrar aqui com um projeto que eles têm que cadastrar os imóveis dele. As pessoas, quando virem alugar, vai ter que deixar lá o cadastro para saber quem está alugando, qual é a família, de onde é. Vou fazer esse projeto. E já estou entrando com isso aqui já para antecipar. Para a Prefeitura também, a Secretaria de Turismo tem uma equipe. Um cadastro. Se não der certo, é boa intenção nossa. Nós vamos lutar por isso. E é onde eu também entrei aqui com um requerimento, um pedido de indicação, que está fazendo uma área lá no porto, para pequeno porte de embarcação, e é onde o dono do seu barco pode subir para dar manutenção. Mas ali também nós precisamos usar um projeto de lei que existe, 1122 de 2013, de maio de 2005, da ex-presidente dessa casa, onde estende esse microfone, Fernanda Telho, que a Prefeitura, através da Secretaria, possa contratar também uma pessoa especializada, onde pode dar ali manutenção naqueles barcos de pequeno porte. Como que funciona? A pessoa quer consertar o barco dele antes de subir. Quem não conhece pode ir lá no porto, que está fazendo uma cobertura bonita, uma rampa. O dono do barco vai subir. Nisso que ele subir, ele só pode subir através dessa equipe que está lá, que vai dar manutenção. Ele vai comprar cola, vai comprar madeira, vai comprar tudo. Ele só vai entrar com a mão de obra. Então, a Prefeitura vai dar o espaço e a mão de obra, no caso, é o profissional da área. Acredito que o prefeito vai concordar, porque é uma coisa que vai ajudar o pescador. E nós precisamos ajudar todos nesse município. Queria aqui exaltar a administração, a Secretaria de Educação, o secretário Paulinho, que nós temos hoje 400 universitários fazendo seus cursos de todos os setores, todas as áreas. Só que nós temos cadastrado João, José e Maria. Todos têm seu nome, todos têm seu endereço, seu telefone de contato. No passado recente, nós não tivemos isso. Era uma desorganização. Nós temos ônibus para Vila Velha, Vitória, Cachoeira e Guarapari. Nós temos um micro-ônibus com 33 lugares da VM Transporte. Nós temos uma van indo para Vitória de 15 lugares, mas só que eles mandaram um ônibus com 46 da Sudeste para Vitória. Nós temos para Cachoeira e Itapemirim. Temos 2 ônibus de 92 lugares também da Sudeste, e nós temos para Guarapari 4 ônibus com 184 alunos, que inclusive estamos desativando para a gente chegar a 230 vagas. Estou querendo dizer, Vila Velha é o VV. Eu estou querendo dizer isso por quê? Porque no passado recente nós batemos muito na qualidade do ônibus e no preço. Então, hoje, a mesma frota, que era da VM, ou Sudeste, ou outra empresa, sendo que a qualidade melhorou e o preço abaixou. Por que eu quero falar isso? Porque nós já tivemos administração conhecida desorganizada. Nós já tivemos administração conhecida como administração da corrupção. No passado era conhecida uma administração da corrupção. Agora, nesse passado recente que nós estamos vivendo, ou seja, nós temos 1 ano e 3 meses conhecido como uma cidade que está fazendo mais obra nesse município. Tanto do governo do Estado, quanto do município. E faço um desafio. As pessoas que não achar que eu estou mentindo, me procure, que eu vou botar no carro e vou passar junto com o secretário, que se encontra aqui no plenário. Secretário, se alguém me procurar, o senhor cancela todos os seus compromissos. É um prestígio do governo do Estado. O prefeito está com prestígio. Onde nessa cidade nós tivemos uma obra de 7 milhões do governo do Estado em 6 anos do passado? Porque era conhecido como corrupção. Não tem jeito. Se essa administração, senhor presidente, tiver algum indício de corrupção, nós temos que afastar. Nós não vamos aceitar.
Eu faço aqui um desafio, quem tiver amanhã disponível para conhecer as obras que já foi licitado, que começou a dar ordem de serviço, que as pessoas estão criticando, mas não sabem. Quando fala no campo bom de bola lá em cima do Lago Azul, que lá tem que ter mesmo o nome de Lago Azul, que é a coisa mais linda. Lá você vê todo o Monte H e a praia. E é uma vista maravilhosa. Quando você fala numa avenida Beira-Rio, cheia de buraco, cheia de areia, que o prefeito estava lá tapando o buraco, que falaram mal, falaram, mas hoje estão ganhando uma obra lá de quase 7 milhões. Vai ficar impecável, secretário. Quando fala de entrar numa rua que você acaba de asfaltar ou acaba de calçar e está toda alagada de água, nosso governo não vai ter isso não, secretário. O empreiteiro que ganha uma obra e der problema, ele vai ter que resolver, que tem no contrato lá, se eu não me engano, um período que ele é responsável pela obra. Então, eu vou falar que o meu prefeito está devagar, não está. Ele está até acelerado demais. Que se você botar no céu azul, em 1 ano e 3 meses, mais de 3 milhões de investimento, quando você pega na Beira-Rio, seu Zé Ferreira, que o senhor mora lá, uma obra de quase 7 milhões, é do governo do Estado, mas para ganhar tem que ter prestígio. No passado, nós ficamos 6 anos sem prestígio, não ganhamos nada. Acabei de falar aqui agora. No passado, o pescador não tinha vez. Hoje nós temos lá um espaço para o pescador cuidar do barco dele. Só faltou, entrei com o requerimento aqui, para pedir agora para ter um profissional da área, para cuidar dos pequenos portos, os barcos pequenos, portos. Então, como que eu vou falar que o governo está devagar? Tem defeito? Tem. Quem não tem defeito? Eu sou cheio de defeito. Todos nós temos defeito. Me fala, quem não tem defeito? Agora, vamos falar das qualidades. Vamos para o Facebook falar para a população que a cidade está ficando mais bonita, está ficando mais cheia de obra, a expectativa da população cresceu, estou animado. A administração tem defeito. Está devagar? Está. Mas nós não temos ainda, em 1 ano e 3 meses, esquema de corrupção. Nós não temos. Eu, como líder do prefeito, eu tenho aqui um compromisso. Se tiver, tem que ser afastado. Nós não podemos mais. Nós não podemos ter mais rua suja, nós não podemos ter mais falta de iluminação, nós não podemos ver mais o comércio quebrando. Todo mundo sabe disso. E eu confio nessa administração. Eu confio. Eu não estou com a administração porque a administração é bonita, não. Eu votei contra. Eu estou porque eu confio. Não adianta. Um homem que está com prestígio com o governo do Estado, um homem que está com dinheiro em caixa, um homem que está soltando obra, um homem que tem trabalhado noite e dia, vai dormir 1h, meia-noite e acorda 5 horas da manhã, 6, 7 horas está no almoxarifado, ou quem fica no computador, no ar-condicionado, falando mal da administração. Sai da sua casa e vai para a rua. Não adianta. Sai da sua casa e vai para a rua. Vamos ver o que está acontecendo no município, depois critica. Eu critiquei muito aqui no passado recente sobre os ônibus. Eu fui lá ver. Pretinho foi também, vereador. Se tiver ruim, vamos mandar trocar. O contrato existe, nós vamos pagar. Mas tem que ter ônibus de qualidade. Porque deve ter quebrado. Mas aí eles devem ter pedido da fábrica. Entendeu? Agora, a qualidade é bem melhor. Você pode ter certeza. O valor é bem menor. Quase 500 mil, vereador. Um minutinho. Não é permitido ao público presente intervir na fala do vereador. É antirregimental. Eu gostaria que o senhor, por gentileza, se mantesse em silêncio aí. Não atrapalhasse o vereador. Tá bom? Vereador, você tem meio minuto. Meio? Me dá mais um. Eu vou então desistir e vou pedir a parte para continuar meu... Ou só me dá um minutinho. Na verdade, nós começamos lá no interior. Quem foi no interior ver aquele colégio que lá caiu nos pedaços, chegamos lá, fomos inaugurar com menos de 1 ano de administração. Então, na educação, nós temos dificuldade? Temos. Na administração, temos dificuldade? Temos. Na finança, temos? Temos. Mas se pegar do ano de 1000... Pela ordem, senhor presidente. Um minutinho. Me ajuda a manter a
Eu peço a parte. Muito obrigado. Boa noite, colegas vereadores, público presente. Eu gostaria de parabenizar o nosso amigo Serginho pelo trabalho dele agora no verão, né? Foi bom, trabalhou bastante, se esforçou bastante, né? Espero que ele continue fazendo o mesmo, tá, Serginho? Quero deixar aqui minhas condolências à família do nosso amigo Saldanha, que nossa prefeitura perdeu, nosso município perdeu um funcionário exemplar, né? 18 anos de trabalho, né? Aonde trabalhava, ele era excelente, aonde fosse, que eu colocasse ele, né, fazia um bom trabalho. E foi uma perca muito grande. Eu acho que Piúma, principalmente nossos funcionários da saúde, está com o coração doendo, né, pela falta do nosso amigo. Aqui hoje teve uma denúncia do nosso hospital. E eu acho assim, eu acho que o prefeito está na hora de fazer um curso de capacitação para os funcionários aprender a tratar o público, né? Tem muita reclamação. Às vezes chega no local, é muito bem recebido e tudo, agora tem outros funcionários que é dono para tratar a gente mal. Às vezes vai pedir uma coisa, sai dando patada, né? Eu acho que isso aí é muito triste. A gente já está, pessoa doente, vai para o hospital, quer carinho, né? Quer que seja bem atendido. Alguns funcionários, chega lá e trata a pessoa mal. Eu acho que está na hora de ter um curso de capacitação. E se o funcionário é desequilibrado, sai do trabalho, procura um serviço onde ele pode, ele vai se dar bem, vai trabalhar, né? Um local que não lida com o público, né? Um local que ele possa não lidar com o público e botar gente capacitada. Aí acaba esse problema, acaba a reclamação. Vereador Pretinho de Piúma. Pretinho de Piúma, me dá a parte, por favor. Pode prosseguir. Só para encerrar, senhor presidente, nós sabemos que nós temos dificuldade na administração. Sabemos. Administrar não é fácil. Mas sabemos também que no ano e 3 meses de administração nós fizemos muita coisa e vamos fazer. E está proposta. Quem quiser amanhã dar uma volta na cidade para ver o que tem acontecido ou o que está acontecendo, já pedi aqui o secretário para cancelar todos os compromissos. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Mais uma vez, né, Mário? Boa noite, senhor presidente, mesa de vereadores, né, público presente. Quero fazer um agradecimento aqui especial ao secretário de obra aqui, Serginho, né? Parabenizar também pelo serviço no verão. Eu tive a oportunidade de curtir os 4 dias de carnaval aqui. E posso falar, muita gente na cidade. E eu queria falar um pouco da polícia, né? Vi algumas postagens aí no Face aí, que não tinha polícia em Piúma. Realmente, tinha pouca polícia, mas tinha um policial poderoso, que eu só tenho que agradecer a ele, a Deus, porque pela quantidade de gente que tinha em Piúma, você não via briga. Aconteceu algumas coisas horríveis aí na cidade vizinha, a gente tem muito que agradecer a Deus, mas a polícia estava ali fazendo o trabalho, sim. Em relação à Cesan, vou discordar quando falo que a Cesan não é eficiente, é muito. Se você atrasar a água, rapidinho eles vão lá e cortam. E eu tive um problema com eles hoje. Eu simplesmente mudei o nome da pessoa, do proprietário do imóvel. A minha conta de água, que era R$ 84,00, passou para R$ 278. Eu não aumentei em nada. Eu tenho 2 banheiros na minha autoescola. Eu quero ir lá saber amanhã, sem falta, por que teve esse aumento. Já que com 15 mil metros cúbicos de água, a gente paga R$ 5,01, eu quero saber para onde que foi essa água da autoescola. Em relação ao trio elétrico, o vereador ali citou, né? Referiu-se ao banheiro, temos que dar uma olhada sim, tá? Que eu tive lá e pude constatar isso aí. Os ônibus dos universitários, fui lá, olhei, realmente o ônibus está ótimo, está atendendo. Nós estamos tendo algum probleminha com alguns estudantes, né? Que em relação ao horário, porque estão chegando um pouco atrasado, lá em Cachoeiro principalmente. Mas também tem aquele problema que uns não pode colocar o ônibus para sair cedo demais, porque, né, alguns não podem, outros chegam um pouquinho mais tarde e acabam atrasando. Mas
também está tendo muita procura, vereador, de alunos que vão começar agora em agosto, e tem esse pequeno problema também de conseguir ônibus, já que já foi feito, né, alguns aditivos aí. E eu estou preocupado também muito em relação com o hospital. A vereadora citou, tenho que concordar, vereadora, que alguns profissionais lá estão deixando a desejar. Eu estou aqui torcendo por Piúma sempre, sei que o objetivo de todos os vereadores aqui são o mesmo. Muitas das vezes a gente fica batendo na mesma tecla, né? Aquela coisa do passado, aquela coisa que vai vir ainda. Eu acho que temos que pensar junto com o único objetivo de crescer. Foi feito muita coisa, quando eu falo isso, não logo fez, mas temos que reconhecer também o trabalho, né, do prefeito. E vamos junto, vereadores, todos, com o único objetivo, que é ter uma Piúma melhor, que às vezes a gente conversa tanto aqui, tem as preocupações em relação a tudo, a funcionário, a transparência. Eu acredito que esse ano é o ano que a gente tem que ver mudança, sim, uma mudança radical. Nós já tivemos algumas obras, né, iniciadas, acredito eu que até o final do ano muita gente vai estar aí elogiando também. Em relação ao trânsito de Piúma, vou repetir, está uma vergonha esse trânsito, como o nobre vereador ali citou, está tendo hoje um estudo técnico, que esse estudo técnico foi pedido até na época da gerência de transporte, para poder até licitar essa sinalização, porque aí você consegue estar sinalizando a cidade, fazendo um estudo do trânsito para acabar. Eu fui em Vitória hoje no Detran, eu tive que deixar meu carro mais ou menos quase 3 quilômetros para arrumar um estacionamento para colocar, para até chegar ao Detran. Aqui em Piúma, eu ouvi de alguns comerciantes que se proibir o estacionamento aqui, que eles vão entrar com abaixo-assinado. Aí eu fiz uma única pergunta, falei, mas vem cá, quando você vai em Guarapari, Anchieta, Vitória, você para na porta do comércio que você quer ou você tem que deixar um carro longe? Por que aqui em Piúma tem que sofrer essa pressão? Por que nós não temos que organizar o trânsito de Piúma? Basta você olhar. Ontem eu estive em frente ao supermercado, espalharam mais de 100 caixas vazias, que as caixas de carregar verdura. Que sinalização foi aquela? Daqui a pouco encosta um caminhão, atravessa no meio da rua, para o trânsito todo e vai para a conta de quem? Do prefeito. Eu sou grupo, eu sou prefeito. Eu torço por Piúma. Eu tenho essa família, Piúma, imensa, que eu estou aqui para falar por elas. Mas temos que bater de frente e organizar. Vou falar, o trânsito de Piúma está uma vergonha. Passou da hora de organizar isso aqui. Ou vai ter que acontecer os acidentes. Olha o contorno, os caminhões. Tem caminhões circulando por Piúma que vai descarregar em Itaipava, mas passa por Piúma porque Itapemirim não permite. Mas não é de lá. A mercadoria que está chegando não é de lá. Por que tem que colocar o risco? As crianças, os idosos, as pessoas que ficam circulando pelo bairro Piuminas ali. Vai no bairro Areias ali, vai olhar aqueles caminhões. Os pais estão trancando criança por de tanto caminhões pesados. Vai ter que acontecer alguma coisa? Não. Vamos organizar, vamos bater de frente. Nós temos pessoas que são pagas para isso. Vamos organizar o trânsito de Piúma, mas precisamos junto. Vamos parar de fazer maquiagem. Tá? Eu estou aqui para somar. Peço o apoio de todos os vereadores, tá? Para ir junto com essa batalha, com o trânsito de Piúma, com a sinalização, com a CESAM, com a saúde, seja onde for. Mas eu tenho certeza, se até no final do mandato, que eu acredito que o belo trabalho que o secretário, a não ser que ele queira voltar para cá, eu estando aqui, eu vou estar defendendo essa bandeira, que é a bandeira de Piúma. E pode contar comigo, qualquer um vereador aqui, que eu estou aqui para somar. Fico meu boa noite e agradecimento a todos. Vereador César Bassu. Boa noite à mesa, boa noite a todos que se encontram aqui no plenário. Hoje eu não quero falar nada, vou ficar em silêncio. Pela ordem, presidente. Pela ordem.
Gostaria só de me manifestar enquanto líder do bloco, é possível? Só fazer uma reivindicação ao vosso presidente. Eu reconheço que embora imagina-se ter situação e oposição junto ao Executivo, mas eu não posso perder a minha prerrogativa de vereador, que é fiscalizar. A gente fez em outubro um mandato de segurança e encaminhamos via o juiz deste município. Passado bastante meses, nós não tivemos resposta nenhuma da evolução deste processo. Entendendo que a casa tem seus componentes jurídicos para lutar por esses vereadores que aqui estão presentes, eu gostaria hoje de pedir na pessoa do vosso presidente, que eu tenho certeza que luta pelo fortalecimento dessa casa, e assim para com os vereadores dessa casa, que de fato direcionasse esse compromisso, essa responsabilidade a um dos nossos procuradores, para que tenham ciência se esse processo vai andar, ou o que nós teremos que fazer para esse processo andar. Aí agradecido, né, pela condição da reivindicação à vossa pessoa. Tá certo. Queria agradecer ao público presente, dizer para os presentes que temos uma satisfação de tê-los aqui e que a sessão está encerrada. Muito obrigado.